Shalom, shalom, meus amados. Aqui é o Luan com vocês. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre a Parashá, né, dessa semana que se inicia, a Parashá de Bereshit. E nós iremos aqui acompanhar no Romash da Torá, né, ali de Moshe Rabbeinu. E também faremos a bênção aqui com o Sidu. Esse nós usamos aqui o Sidu completo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a Parashá. Mas antes, eu quero ler a bênção, né, que a gente sempre menciona antes de ler a Parashá, e quero ler com vocês, aqui na página 93, que diz assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá, que ortogas a Torá. Pois bem, meus amados, agora vamos abrir aqui no Romash da Torá, né? Como estamos iniciando aqui nesse ano de 2025, e no calendário hebraico é o ano 5786, né? Então estamos iniciando aqui o livro de Bereshit, né? Que no hebraico é Bereshit bara Elohim. Então, em Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Vamos ler. E foi tarde e manhã, segundo dia, e disse Deus: Juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus o elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: Produza a terra erva verde, e que dá semente, a árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim, e foi produzido a terra erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, terceiro dia, e disse Deus: Seja luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais, por prazo, e por diante por dias e anos. E sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim, e fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra e para governar o dia e a noite, e para separar entre a luz entre a escuridão. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã, quarto dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes da terra, o grande peixe e toda alma vivente que se arrasta, que as águas produzam segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e abençoou Deus, dizendo: Frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e a ave se multipliquem na terra. E foi tarde e foi manhã, quinto dia. E disse Deus: Produz a terra alva vivente segundo a sua espécie, quadrúpedes, répteis e animais da terra segundo a sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra segundo a sua espécie, e o quadrúpede segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Faça o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o quadrúpede, e em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E abençoou Deus e disse-lhe Deus:
frutificai e multiplicai, enchei a terra e subjugai, e dominai sobre o peixe do mar e sobre as aves dos céus, e em todo o animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dá semente, que se arrasta sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto da árvore que dê semente, a vós servirá para comer, e para todo o animal da terra, e toda a ave dos céus. E tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, e todo verduro de erva, será para comer. Assim foi. E viu Deus tudo que o fez, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, sexto dia. E acabou de criar-se os céus e a terra, e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez, e cessou no dia sétimo toda a obra que fez. E abençoou Deus o sétimo, e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. Finalizamos aqui e novamente recitamos a bênção. Baruch Hashem. Diz assim, no capítulo 93 do Sidur, viu? Diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vehaye olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plena, e em nós, bendito sejas tu, eterno, que ortogas a Torá. Amém. Então, essa é a primeira aliá da Torá, né? A primeira aliá da Torá. A primeira aliá da Parashá de Bereshit, ok? Eu gostaria de ler um pouco dos comentários aqui.